Olá pessoal, vamos falar de um tema muito intrigante. O crescimento econômico da região conhecida como Bacia do Pacífico. Popularmente conhecido como os tigres asiáticos da Bacia do Pacífico. Tema que se repete por vezes em vestibulares e Enem. Então vamos entender primeiro a lógica desse processo. Primeiro, a região do Sudeste Asiático foi objeto de quê? De um fenômeno conhecido como o surgimento de um modelo industrial conhecido como plataformas de exportações. O que é isso? Uma produção onde priorizamos atender a demanda externa, então uma produção para o mercado externo. Ao mesmo tempo que temos a criação de uma poupança interna, ou seja, superávites primários. É assim que vamos ter o surgimento dos chamados tigres asiáticos, que eu gosto de chamar de bichanos asiáticos. Por quê? Porque é um conjunto de países que crescem assustadoramente entre os anos 70 e 80 e passam a ser referência de crescimento econômico pautado na indústria. Resultante de quê? Resultante de um fenômeno chamado de transbordamento produtivo do Japão. O que é importante você entender? Que nessa dinâmica de produção estará surgindo um grupo de países que, dentro de uma noção geopolítica mais ampla, visava-se consolidar o capitalismo em áreas consideradas estratégicas. Assim, essa expressão, tigres asiáticos, ela é usada para designar um conjunto de áreas ou países ou regiões onde o tigre é um animal presente e simbólico, que simboliza pujança, que representa força. O que vamos ter então? Primeiramente, vamos apresentar os tigres de origem, chamados também de tigres tradicionais. Coreia do Sul, Formosa, Taiwan ou ainda, Hong Kong e Singapura. Esses são os tigres de origem, cujo processo de evolução industrial vão ser os primeiros, anos 60 para início dos anos 70, fruto do transbordamento produtivo japonês. Na década de 70 para 80, surgem os novos tigres ou dragões asiáticos. Tailândia, Indonésia, Malásia e posteriormente, de 80 para 90, falamos até em dragões vermelhos, onde eu vou ter o Laos, o Camboja, o Vietnã, então várias denominações para falar desse crescimento econômico tão esplendoroso. Mas como que isso foi? Como que isso se organizou? Vejamos então. Primeiro, é fruto de um modelo pautado em exportações de bens de consumo, principalmente para os países do eixo norte, a Europa e a América do Norte e alguns países da Ásia. Setores, bens de consumo duráveis são os principais. O que eu vou ter então? Um fenômeno de crescimento da produção em larga escala, favorecido por um conjunto de fatores internos que atraíam investimentos internacionais. O primeiro, altas taxas de poupança e de investimento, gradativa qualificação da mão de obra, principalmente dando ênfase ao ensino básico, salários relativamente baixos para a realidade daquela época, manutenção de uma estabilidade política e econômica, às vezes até imposta por força de leis ou legislações, governos autoritários que reprimiam atividades de greve ou sindicais. Então era um conjunto de fatores que poderíamos chamar de quê? De um conjunto de vantagens comparativas que ofereciam os tigres asiáticos. Mas eu disse para vocês que era importante atentar para esse mercado e observar o tamanho deles. Vejam que eram mercados relativamente pequenos. Então não há de se falar em uma produção para dentro, mas uma produção para fora. Daí o termo plataformas de exportações, porque o mercado interno era relativamente pequeno. Quais as áreas? Observe na representação. Nós vamos ter a Coreia, nós vamos ter Hong Kong, vamos ter Taiwan e Singapura. O que você pode observar? Coreia do Sul e Taiwan surgem da expansão socialista na Coreia do Norte e na China continental. Hong Kong era a área de domínio político-administrativo inglês até 97 e Singapura era uma área de domínio político-administrativo inglês até 63, quando então se torna independente. O que eu tenho?
4 áreas de influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Era a certeza de que, nessas áreas, dificilmente o socialismo iria expandir. Então, a atividade industrial era uma forma de consolidar o capitalismo nesta região e evitar um possível avanço do socialismo, pautado em grandes investimentos de capitais que iriam dinamizar a economia dessas regiões. O que nós devemos observar? Uma estrutura industrial que era uma estrutura pautada em apoio político do próprio Estado e que, por vezes, fizeram surgir grandes empresas, que hoje são verdadeiras empresas transnacionais, tais como a Samsung, a LG, principalmente, então, na Coreia. Era o surgimento dos chamados chaebols, empresas de capital nacional que cresceram e se transnacionalizaram, como havia ocorrido no passado com o Japão. Então, na prática, é como se pensássemos o quê? Uma reprodução do modelo japonês nestas áreas, visando atender às necessidades do mercado externo. O segredo do crescimento era exatamente esse. Tudo ia muito bem até que em 97, uma crise resultante da explosão da bolha especulativa do mercado imobiliário japonês gerou um quadro recessivo. Era a crise conhecida como efeito dominó. Como se não bastasse, tínhamos ainda o crescimento chinês. E esse crescimento iria fazer surgir uma nova realidade, um concorrente. Assim sendo, começávamos a ter um cenário de recessão que afeta até hoje o Japão e a região. Ora, essas áreas não crescem? Essas áreas continuam a crescer, mas num ritmo mais lento do que no passado. E o principal vilão dessa história é este país, a China. Então devemos entender que a Bacia do Pacífico ainda é um polo econômico muito importante que cresceu graças a um modelo de evolução industrial que tem muito a ver com a realidade política da ordem bipolar. Desta forma, eu aguardo você para mais uma conversa intrigante sobre temas da geografia. Até lá!